a crise da ciência. No final do século XIX e início do século XX, a matemática e a física clássicas foram revolucionadas por novas descobertas que romperam com certos parâmetros estabelecidos até então. No campo da matemática surgiram novos modelos de geometria desenvolvidos inicialmente pelo matemático russo Nikolai Lobachevsky e pelo húngaro János Bolyai, independentemente do conhecimento mútuo por volta de 1826, posteriormente pelo matemático alemão Bernhard Riemann. Essas novas geometrias, denominadas de geometria não euclidianas, abalaram a certeza matemática, pois rejeitavam alguns axiomas da geometria clássica euclidiana, colocando em dúvida algumas verdades até então consideradas evidentes e modificando as ideias de espaço geométrico. A partir desse golpe desferido por essas novas concepções, os axiomas da geometria clássica passaram a ser entendidos não mais como princípios irrefutáveis, mas como simples pontos de partida. O matemático francês Henri Poincaré reconheceu que, ao contrário da pretensão da infutabilidade que caracterizava a geometria euclidiana, uma geometria não pode ser mais verdade que outra. Ela pode ser apenas meia cômoda. No campo da física, a ideia do determinismo, nexos necessários entre causas e efeitos, é um fenômeno. Havia permeado o século XIX e sua expressão exemplar foi o físico francês Pierre-Simon Laplace, para quem Deus é uma hipótese desnecessária. O determinismo, que se desenvolveu a partir da mecânica de Newton, se estendeu aos outros ramos da física, como a termodinâmica, a ótica e a acústica. No entanto, o desenvolvimento das pesquisas sobre eletrodinâmica fizeram surgir contradições que abalaram a concepção determinista do universo físico ao final do século XIX e levaram o início da física quântica. Em 1905, o físico alemão, que depois se naturalizou norte-americano, Albert Einstein, reformulou os conceitos tradicionais do espaço e tempo em um artigo intitulado sobre a eletrodinâmica dos campos em movimento, no qual, entre outras coisas, anuncia o conceito de energia como sendo igual à quantidade de massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. A famosa fórmula EmC ao quadrado. Era o ponto de partida para o desenvolvimento de sua teoria de relatividade. O mecanismo da física clássica newtoniana sofreu novo abalo com a formulação do princípio da incerteza pelo físico alemão Werner Karl Rosenberg, um dos fundadores da física quântica. O princípio da incerteza estabeleceu a possibilidade de determinar com precisão a velocidade e localização de um elétron. Assim, no século XX, a física passou a lidar com dois grandes níveis de observação: o campo dos valores e grandezas verificáveis na experiência cotidiana, que emprega a física clássica; o campo dos valores de grandeza envolvido nos fenômenos microscópicos, átomos nucleares e subnucleares, e os astronômicos, que emprega a física quântica, a teoria da relatividade, respectivamente. O desenvolvimento desses novos campos da física rompeu com a concepção determinista e mecanicista da física clássica, admitindo, inclusive, com o princípio da incerteza, certo irracionalismo, o que abalou a pretensão de casualidade e previsibilidade que caracterizava a ciência até então. No campo da biologia não foi diferente. A teoria da evolução, estabelecida em 1858 pelo naturalista inglês Charles Darwin, veio abalar o próprio estatuto do homem como centro do mundo, que marcou o humanismo da época moderna. A concepção de homem passou a ser associada a um processo evolutivo natural, no qual o ser humano mantém relações com outros seres naturais. O homem deixou, assim, de ser uma criação especial para irmanar-se aos demais seres vivos, pois foi no processo de seleção natural que ele desenvolveu suas características peculiares. Outras grandes descobertas em fins do século XIX, como as leis da
hereditariedade de Mendel, em 1866, e a descoberta dos cromossomos e genes no início do século XX levaram à decifração do código genético na segunda metade do século XX, possibilitaram as mais recentes e polêmicas pesquisas no campo da engenharia genética. E vamos agora ver o que é a epistemologia contemporânea e suas reflexões sobre o método científico. A partir das transformações no campo científico ocorridas na passagem do século XIX ao século XX, muitas certezas foram abaladas, fazendo surgir novos questionamentos e reavaliações dos critérios da verdade e da validade dos métodos e teorias científicas. A filosofia da ciência se debruçou sobre essas questões. É interessante observar, entre outros nomes mais significativos da filosofia da ciência, muitos cientistas de vários ramos que produziram reflexões sobre a sua própria prática. Nesse momento são filósofos. Esses filósofos são do Círculo de Viena. Um grupo de cientistas que marcou a filosofia da ciência foi o chamado Círculo de Viena, formado na década de 1920 por cientistas de diversas áreas, tais como o físico alemão Moritz Schick, os matemáticos alemães Reinhold e Rudolf Campi e o sociólogo e economista austríaco Otto Neurath, entre outros. O Círculo de Viena desenvolveu o neopositivismo, também denominado positivismo lógico ou ainda empirismo lógico, que pretendeu formar uma concepção científica do mundo e se opunha às especulações. Em suas reflexões acerca do procedimento científico, enfatizava as exigências de clareza e precisão e propuseram o critério de verificabilidade para validar uma teoria científica. Em outras palavras, a teoria deveria, para ser aceita como verdadeira, passar pelo crivo da verificação empírica. Um era Karl Popper. Karl Popper foi um físico, matemático e filósofo e cientista britânico, criticou o critério da verificabilidade e propôs uma única possibilidade para o saber científico e o critério da não refutabilidade ou da falseabilidade. De acordo com esse critério, uma teoria mantém-se como verdadeira até que seja refutada, isto é, que seja mostrada sua falsidade, suas brechas, seus limites, etc. Não seu entendimento. Nenhuma teoria científica pode ser verificada empiricamente. Isto porque, do ponto de vista lógico, não é nada óbvio que se justifique inferir assertivas universais a partir de assertivas regulares, por mais numerosas que sejam essas últimas. Com qualquer efeito, qualquer conclusão tirada desse modo, sempre pode ser revelar falsa. Por mais numerosas que sejam as causas de cisnes brancos que possamos ter observado, isto não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Com essa afirmação, Popper indicou a condição transitória da validade de uma teoria. Determinada teoria é válida até o momento em que é refutada, mostrando-se a sua falsidade. Somente a falsidade de uma teoria pode ser provada, mas nunca sua veracidade absoluta. Outro ponto que Popper destacou nas suas reflexões sobre o conhecimento científico foi o que a mente não é uma tábua rasa, como pensam os empiristas. Para Popper, não existe observação pura, pois todas as observações são sempre realizadas à luz de pressupostos e teorias prévias de que o cientista traz consigo. Ele se confirma ou não a partir de sua observação. Bachelard. Outro filósofo importante no campo da ciência foi o francês Gaston Bachelard, que destacou a importância do estudo da história da ciência como instrumento de análise da própria racionalidade. Nessa pesquisa, a atividade científica passa a fazer parte de um procedimento histórico mais amplo do que possuir um caráter social.